Diniz, e sobre o eixo temático Direitos Humanos, Inclusão Social e Meio Ambiente, eu falarei sobre o Pacto Federativo e as políticas públicas para a proteção das pessoas em deslocamento no Brasil. Eu vou destacar aqui, é um estudo inicial, uma pesquisa que está em estágio inicial, que tem por objetivos estudar a proteção da pessoa em deslocamento pelo direito internacional, identificar no âmbito da normativa internacional os tratados internacionais envolvendo a proteção das pessoas em deslocamento, e no âmbito da normativa interna, a recepção dessas normas como compromisso a ser cumprido pelo Estado. Além disso, estudar as normas brasileiras acerca de imigração e refúgio, bem como as políticas públicas implementadas a nível internacional para o cumprimento dessas normas internas de direitos humanos. Analisar a compatibilidade das políticas públicas implementadas pelo Brasil para acolhimento também é uma das nossas metas. Proteção e inclusão das pessoas que migraram para o Brasil ou que se encontram em território nacional nas condições de solicitantes de refúgio ou mesmo de refugiados. Identificar, além disso, como os entes federativos interagem entre si para a recepção e proteção das pessoas deslocadas de seus países. Além disso, estudar, por fim, estudar como o Pacto Federativo e a cooperação entre os entes deve ser levada em conta na criação e desenvolvimento das políticas públicas para dar vigor à proteção da pessoa humana, fiscalizando a aplicação das políticas e respeitando e garantindo os direitos humanos e a normatividade internacional. Nesse sentido que eu começo que o advento do Estatuto do Refugiado de 1951, o Protocolo de Nova York de 1967, relativo ao Estatuto do Refugiado, a Declaração de Cartagena de 84, dentre outros dispositivos normativos de direito nacional, são responsáveis por ter traçado o mapa dos direitos humanos das pessoas em deslocamento e o compromisso assumido pelos Estados signatários a nível internacional. Em escala nacional, a normatização da matéria se deu com as leis 9.474 de 97, que dispõe sobre o refúgio, e a lei 13.445 de 2017, que dispõe sobre a migração, nos quais, por meio delas, o Brasil positivou a sua responsabilidade de proteger e regular sobre a matéria, para proteger os direitos humanos e tratar das formas burocráticas do assunto. Nesse contexto, as políticas públicas são meios indispensáveis que o Estado faz uso para prestar os serviços dos quais as pessoas deslocadas necessitam quando em solo brasileiro, para ter seus direitos materialmente garantidos. É preciso ter em consideração, na hora de estatuir uma política pública, de fatores importantes como a idade, o sexo e motivo pelos quais foram movidos ao deslocamento, principalmente nos casos de grave violação de direitos humanos, de modo a estabelecer a recepção ideal, visando o bem-estar dos recém-chegados com atenção às redes migratórias nas quais cada indivíduo, grupo ou família está inserido. Paralelo a isso, o modelo federativo brasileiro, institucionalizado pelo constitucionalismo de 1988, de caráter mais descentralizador e, sobretudo, democrático, ao alçar o município como ente da federação, consta no artigo 1º da Constituição Federal, delimitou maior amplitude do acesso às discussões políticas pelos brasileiros, uma vez que os municípios possuem realidades e necessidades distintas do geral da nação. É nesse contexto que a concepção de política pública, uma ferramenta estatal, recebe a indispensabilidade da participação popular, sendo, portanto, também uma ferramenta direta do povo. O Pacto Federativo brasileiro, nesse sentido, mostra-se como uma importante ferramenta estratégica para o estabelecimento de políticas públicas a nível local e nacional, uma vez que o debate advindo de onde mais se precisa torna a eficiência e garantia desses direitos de nós jurisdicionados menos distantes da nossa realidade. Dados organizados pelo Observatório de Migrações Internacionais, o OBMIG, mostram que o Brasil, entre os anos de 2011 e 2020, sobretudo no ano da explosão da Covid-19, 2020, recebeu uma alta demanda de novos solicitantes de refúgio, advindo principalmente de países da América, como a Venezuela e o Haiti, e de outros países como a China, Síria e Angola. A concentração das solicitações apreciadas de refúgio se deu principalmente nos estados da Federação, que se localizam na região norte. Diante deste breve exposto, nós, ao desenvolver essa pesquisa, pretendemos nos aprofundar na problemática, realizando a revisão doutrinária necessária, de mais dados sobre a aplicação e eficiência das políticas públicas, além de como a normatividade brasileira e internacional prescreve sobre o tema para, por meio do método hipotético dedutivo, nós vamos desenvolver as nossas hipóteses, confirmando-as ou não, sobre como o espaço democrático do modelo federativo brasileiro pode contribuir para a cooperação entre os entes por conta da
da concentração regional, dessas migrações, dessas recepções de pessoas e como novas políticas públicas podem ser formadas de forma mais humanizada e eficiente para a recepção dessas mesmas pessoas que necessitam dessas políticas públicas.